Vamos ler as Escrituras em Salmo 65, verso 4. O irmão Branham, ele pregou uma mensagem, aproximação a Deus, no ano 55. Nós não iremos basear só dentro desta mensagem, mas esse é um tema que sempre tem ardido em meu coração, e é um desejo que a gente tem desde que se converteu, é de se achegar, se aproximar, estar mais perto do Senhor. Eu creio que todo verdadeiro coração, verdadeiro cristão, é o seu desejo principal, é este, é certo? Se é, diga amém. Se é, diga amém. Aí. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Amém. Podeis assentar. O irmão Branham, ele nos diz, fazendo uma confissão, vamos dizer, do sucesso do seu ministério, como ele foi usado para beneficiar a muitas pessoas, como Deus operou através dele. Ele diz que tudo isso era como ele tinha se aproximado, se rendido a Deus. É o segredo. E o segredo do sucesso, o segredo da vitória é este: é viver uma vida intensa com Deus, ter um companheirismo vivo, vibrante, realmente um companheirismo forte com Deus. Não é o intelecto que vai segurar a pessoa no companheirismo, no conhecimento, não é isto, mas é o teu coração amando a Deus em primeiro lugar e sobre todas as demais coisas. Este é o primeiro e grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, vamos falar como nos aproximar de Deus. Primeiramente, vamos falar de personagens que se aproximaram e foram bem-sucedidos. Porque não há nenhuma pessoa que se aproximou a Deus de coração e que foi mal-sucedido, que foi um derrotado, uma derrotada. Não. São os grandes heróis. Os grandes heróis da fé. Então, há uma maneira para a gente se aproximar, para você se aproximar de Deus. Esta maneira é a maneira que Deus estabeleceu. São maneiras que Deus estabeleceu. Não é a nossa maneira que pensamos. Não. Há uma maneira certa. Assim como quando Davi quis levar a arca de Deus para a sua cidade, Jerusalém, havia uma maneira certa. E a maneira é esta: a arca teria que ser transportada nos ombros dos levitas, dos sacerdotes. Mas Davi, ele teve uma ideia nova. E todos os seus grandes, seus generais, os seus conselheiros, acompanharam aquela ideia nova. Vamos fazer um carro de boi, vamos incrustar nele ouro, coisas de primeira, e vamos trazer a arca de Deus.
E o que aconteceu? Morte. Uzá, que servia a Deus ali, ele tentou uma hora segurar a arca porque o carro pendeu. E o que aconteceu? Deus o partiu, matou. Depois nós vemos Davi fazendo a coisa certa. Então existe uma maneira para se aproximar de Deus. Não é o que a pessoa quer, o que a pessoa pensa, o que vai agradar as pessoas para me fazer popular. Não, não. Há um caminho, uma maneira para se fazer as coisas. E é esta maneira que nós devemos procurar, entende? Se vamos cansar procurando, lutando, batalhando, queremos o que é certo. Se não podemos ter o certo, então não tenhamos nada até que o certo venha. Está bem? Assim nós vemos, irmãos, vamos olhar aqui. Aquela mulher que sofria de fluxo de sangue, está nos evangelhos, né? Mateus 9, 20 e pouco. E nós vemos que ela estava debilitada, esvaindo sua vida, e os médicos não tinham, como diz, solução para ela. Mas quando ela ouviu que Jesus estava passando ali embaixo, ela ouviu aquele alvoroço, e ela ficou sabendo, era Jesus, ela disse, se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, serei curada. Olha bem, ela se aproximou com fé. E mesmo em sua fraqueza, sua debilidade, devido à doença, ela se esforçou e se esgueirou no meio daquela multidão, mas ela pôde chegar, se aproximar de Jesus e tocou. E quando ela tocou, ela queria ter a certeza que tocou, porque se tão somente tocar, serei curada. Instantaneamente, aquela sangria se estancou. E Jesus parou e disse, quem me tocou? Pedro, como diz, o povo está apertando o Senhor, vejam como que esse povo aí, a gente está tendo trabalho para poder manter essa gente mais distante, uns agarram em ti, e o Senhor ainda pergunta, quem me tocou? Jesus disse, eu senti que virtude saiu de mim. Então aquela mulher tocou com fé. Vamos aproximar de Deus, mas com fé. Você tem que crer. Você não deve deixar com que os teus complexos te empurrem para trás. Você tem que confiar. E Tiago diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se queremos algum benefício de Deus, é preciso crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Então, se achegue com fé. Irmão Branham diz assim, você não ora porque você não crê. E na verdade é isto. Quando a pessoa crê de coração, ela bate na porta. Bate. Nessa mensagem, aproximação a Deus, o irmão Branham, ele nos diz assim, notem a maneira de aproximar-se de Deus. Deus tem um caminho de aproximação, você sabe. Se você vai visitar um rei, há uma maneira para aproximar-se de um rei. Há uma maneira para se aproximar-se.
Por exemplo, se vai visitar a rainha da Inglaterra, a pessoa, o irmão Brana mesmo visitou o rei da Inglaterra, orou por ele, tiveram que cortar a perna da calça dele, veja só, e ele nunca poderia virar as costas para o rei. Tinha que sair de fasto, depois de uma distância que ele se virava, né? Há uma maneira. Olha bem, o jovem, vamos por aqui, o rapaz que quer aproximar-se da jovem para familiarizar-se com ela. Há uma certa aproximação. Você não pode simplesmente ir ali e dizer: ei, você, eu gostaria de encontrar-me com você e apertar sua mão. E ainda que ela não tivesse muito de dama, ela te faria saber o teu lugar, correto? Há uma maneira certa para você se aproximar. É preciso que você venha com respeito com a dama e assim por diante. Então, para se aproximar, o rapaz se aproximar da moça, que tal chegar e dizer: ei, é você que eu quero casar? Vai matar ela do coração, né? Há uma maneira de se aproximar. Não temos que perder tempo nessa maneira, né? Uns mandam umas flores, mandam assim, igual o irmão Clenoí foi se aproximando, né? Cada um tem a sua forma, a sua maneira para ir se familiarizando. Não é de qualquer jeito. Entende? Há uma forma. Assim também é para com Deus. Há uma maneira. E se achegarmos a Deus da maneira certa, é claro que teremos sucesso naquilo. E há uma maneira para aproximar-se de todas as coisas. E há uma maneira para se aproximar-se de Deus. E se não soubermos como nos aproximar de Deus, jamais seremos capazes de ter uma audiência com Ele, vê? Você tem que saber. Num tribunal, você não vai simplesmente ali e o juiz estando no seu posto, você diz: ei, juiz, eu quero falar um pouquinho com você. Alguém te lançaria porta fora do tribunal, te prenderia por conduta desordenada, vê? Há uma maneira que você deve ter para aproximar-se do juiz. E nós devemos encontrar uma maneira para nos aproximar do grande, divino juiz, o próprio Deus. Aleluias. Então vocês entenderam que há uma maneira. Você entendeu que há uma maneira. Eu espero que cada um busque ver essa maneira e seguir a maneira certa. Se você nunca tem tido sucesso, questione a você mesmo. Não é porque Deus não te ama, não é porque você não é eleito, mas é essa maneira desrespeitosa, maneira desordenada, você termina não alcançando. Então vejamos, irmãos, o tipo de relacionamento que Adão e Eva tinham com Deus antes da queda, nós não sabemos. Mas quando o pecado entrou, quando o pecado separou eles de Deus, agora eles não tinham uma maneira própria, eles não tinham uma maneira para voltar a ter companheirismo com Deus.
O que foi que eles fizeram? Eles fizeram uma religião. Correram e fizeram um vestido, folhas de figueira, e eles se cobriram com aquilo. E aquilo era uma religião, porque a própria palavra religião quer dizer cobertura. E Deus não aceitou aquela maneira deles. Não. O que fez Deus? Ele matou os animais, o cordeiro, como diz o irmão Brana aqui, ainda nessa mensagem, parágrafo 20. Deus recusou a maneira de aproximação de Adão. E então Deus foi e preparou uma aproximação para Adão. Ele preparou para Adão uma aproximação, quer dizer, eu vou mostrar a maneira correta. E fazendo isto, ele matou umas ovelhas ou algo assim, e pegou suas peles, e através do sangue trouxe a primeira aproximação do mundo em pecado para Deus, pois sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados, isto é correto. Somente o sangue pode preparar o caminho. E Deus proveu ali uma aproximação para Adão, no jardim do Éden, que através do derramamento de sangue do inocente, proveu uma aproximação a ele. Então Adão pôde uma vez mais vir através do sangue derramado do Cordeiro, aproximar-se, falar face a face, novamente com Deus através do sangue, através da aproximação que Deus proveu para ele. Agora, o primeiro método de Deus para que o povo se aproximasse dele foi através do sangue derramado. Isto tem sido assim desde aquele dia até o dia de hoje. A mesma coisa, que através do derramamento de sangue traga aproximação a Deus. Então nós vemos, irmãos, que aquele sangue apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus, a semente da mulher que viria para vencer o pecado. E assim, aqueles que a maneira de se aproximar de Deus, antigamente era através da morte de animais. Era o sangue que era símbolos que apontava para Cristo. A forma hoje de se aproximar de Deus é através do Calvário, é através de Cristo. É o sangue que foi derramado. Não é através de uma religião, não é através da sua bondade, da sua sinceridade, da sua honestidade. Essas não são formas de se aproximar de Deus. Tem que ser pelo sangue. Eu tenho minha religião, minha velha religião, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu pratico isso, pratico aquilo, ela me instrui. Essa não é a maneira. O mundo está enganado, pensando que está bem, que pode estar com Deus, por se vincular, pelas pessoas se vincularem a um sistema religioso. Isso não é certo. O que vão abraçar é com a grande decepção naquele dia. Então, por quê? A maneira de se aproximar de Deus é através de Cristo, o sangue. Não é através da Assembleia, da Batista, da Católica, deste santo, daquela santa, não. É através do sangue derramado por nós. Não há outro caminho. Até aí você pode dizer, bem, irmão Febrônio, eu sei disso. Eu sei disso. Nós vemos, irmãos, então vamos analisar um pouquinho como podemos nos aproximar de Deus. Vocês já viram, falamos que é por fé,
que é através do sangue de Cristo. E nós temos em Isaías capítulo 6, quando Isaías foi ao templo, porque ele confiava muito no rei, e aquela escora morreu, caiu, e Isaías se foi ao templo desesperado. E o que foi que ele viu ali no templo? Os serafins, aqueles seres poderosos, com 3 pares de anjos de asas, cada um deles. Com 2 voavam, com 2 cobriam seus pés, e com 2 cobriam suas faces. Ele estava chegando a Deus. Lembra, Isaías era um profeta. Mas quando ele se aproximou de Deus ali, e ele viu a glória de Deus, e aqueles anjos dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele simplesmente, ele diz, ai de mim que vou perecendo. Ele viu a condição dele que não estava limpa, boa. Quem sabe com o rei ele era um super santo, mas diante de Deus ele diz, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E uma brasa foi tirada do altar e purificado o pecado dos seus lábios. Falava muito, né? Muitas coisas. Então, irmãos, o que Deus estava mostrando a Isaías, a maneira de se aproximar dele. Quando nós vamos a Deus em oração, vê que aquelas pares de asas, uma cobrindo o rosto, mostrava o quê? Reverência. Quando vamos nos aproximar a Deus, mas com reverência, com respeito, que é temor, né? Com 2 cobria seus pés. Isso mostra o quê? Com humildade. Não chegue a Deus batendo no peito, como aquele fariseu, graças te dou, Senhor, sou melhor do que aquele publicano, eu pago dízimo, eu oro, eu jejum tantas vezes por semana. Essa não é a maneira. Chegar a Deus mostrando que você é o senhor ou a fulana de tal. Ele voltou mais pecador, porque a pior coisa é ser um pecador religioso. Então, ele não foi justificado, mas aquele publicano que mal nem levantava os seus olhos aos céus, ele dizia, ai de mim, ai de mim. Ele voltou justificado. Então, a arrogância, você achar que você é melhor do que o outro, que está por cima, às vezes acha que é mais espiritual, você descansa em você mesmo, você não pode usar esses meios. Você tem que se humilhar diante de Deus. Mas só diante de Deus, eu creio que nós devemos nos humilhar. Como diz a Bíblia, considere o outro superior a si próprio. O que significa o lava-pés? Não é um ato de humildade, mas praticado na nossa vida diária. Considerar o outro superior a si mesmo. Então, amados, e com aquelas 2 asas voando, o que significa? Ação. Ação.
Não seja você uma pessoa demorada, lerda para as coisas de Deus. É preciso que você tome uma decisão, uma ação, e põe aquilo em ação, essa decisão em ação. E vamos adiante. Vamos adiante. Deus não gosta dessa coisa, amanhã eu vou me santificar, o próximo, tal, depois que passar isso eu vou jejuar, eu vou fazer isso, eu vou ler mais, eu vou orar mais, ou isso, aquilo. Não, Deus gosta que você seja um homem, uma mulher, um jovem de ação. Toma a sua decisão, põe aquilo em prática. Então é isso. Há muita coisa para se falar nisso aí. Então temos que chegar a Deus. A maneira certa é com fé, através do sangue de Cristo, o Calvário é o tudo para nós. Chegar a Deus com humildade, chegar a Deus com sinceridade de coração. Nada se esconde de Deus. Chegar com temor, chegar a Deus com aquele motivo e objetivo correto. O que é o motivo? Eu vou fazer isto. Por quê? Para isto, por que você quer ser abençoado nesse setor da vida? Para quê? Então, nossos motivos e objetivos têm que ser, como diz o profeta, puros, corretos. Por quê? É como diz o irmão Brana, se você não tem seus motivos corretos, que há certos motivos são subjetivos, as coisas, há muita hipocrisia, há maldade. Você quer isso para aquilo, para se gloriar a si mesmo, ou para se vindicar a sua própria pessoa. Há muitos motivos errados. Então, Senhor, corrija os meus motivos, porque o meu objetivo é este, a chegar mais a Ti. E o profeta nos diz que se uma pessoa não tem seus motivos corretos, mesmo que essa pessoa cite a Bíblia, vamos dizer, cite a mensagem, aquilo não tem nenhum valor. É como se aquilo nem estivesse escrito. O que é que você quer fazer com a citação das mensagens da Bíblia? O que é que você quer alcançar? Quer ganhar uma disputa? Quer estar procurando contendas teológicas dentro da mensagem? Está errado. Por isso, irmãos, são os motivos e os objetivos errados é o que tem sido impedimento para tanta e tanta gente. Está bem? Vamos olhar só mais um personagem da Bíblia. Aquela mulher, a Sirofenícia. Quando Jesus estava ali por aquelas regiões de Tiro e Sidom, né? Aquela mulher veio. Ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha é endemoniada. Conviver com o diabo não é fácil, em circunstância alguma. E ainda mais quando esse diabo está dentro de uma pessoa amada, de uma pessoa querida, dentro de um adolescente. Olha,
ela foi na fonte certa, Jesus. E Jesus simplesmente não respondeu ela. E aquela mulher não parava. Para onde Jesus ia, ali estava ela, estava ela, estava ela. Irmão Brana pregou a mensagem sobre isso, chamado perseverante. E os discípulos disseram: ó, Senhor, despeça essa mulher gentia, para que não viva nos incomodando, sempre gritando atrás de nós. Ela chegou a Jesus, Jesus disse: tudo bem, traga ela. Ela chegou. Jesus disse bem assim: não se pode tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Irmã, se fosse você, irmão, se fosse você, ou eu, qual seria a nossa atitude? Garanto que muitos virariam as costas, né? E preferiria ter aquela luta com o diabo no seu querido, na sua pessoa amada, porque o orgulho da pessoa geralmente é a pior coisa que existe. É o teu eu, teu ego. O ego. Mas aquela mulher, ela disse o quê? Os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha, ela chegou com insistência. Olha a maneira certa de se aproximar de Deus. Insistir, é certo, seus motivos, objetivo, então você deve insistir. Jesus nos fala sobre isto. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. Jesus até contou uma parábola de uma certa viúva, que o juiz não queria julgar a causa dela, e ela ia lá no juiz, vamos dizer que levantava de manhã o juiz, quando abria a porta: ô doutor, quando o senhor vai julgar a minha causa? Hoje eu vejo isso. Doutor, o senhor julgou a minha causa hoje? O juiz ia para casa, lá estava a mulher. E Jesus disse: não ouvirá Deus muito mais aqueles que clamam a Ele dia e noite? Porque o juiz disse: olha, eu não temo a Deus, não temo aos homens, mas para não ser incomodado por essa viúva, eu vou fazer justiça. Jesus dizendo-nos que devemos ser perseverantes na nossa busca. Não é só dar uma bicadinha e... se você está precisando mesmo disso, você vai bater nessa porta. Você vai demonstrar que você realmente quer. E às vezes Deus permite, faz com que a coisa seja um pouquinho mais difícil. Como no livro de Cantares, né? As esposas fazendo de difícil. Mas para ver o teu interesse. Para Deus medindo, Deus te provando. Provando a tua paciência. Provando a tua fé. Mas bata com insistência. Vamos à frente. E outra coisa, essa mulher, ela tinha humildade. Com a perseverança e a humildade, Jesus respondeu, disse: ó mulher, grande a tua fé. Grande a tua fé. Vai, a tua filha está curada. Então, irmãos, há uma maneira de se achegar a Deus. E apontamos essas maneiras, e quantos e mais quantos já se aproximaram de Deus e levou a bênção da sua vida. Aquilo que eles queriam. E lembre-se,
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se alguém recebeu, se alguém alcançou, esse alguém não é mais e nem menos humano do que eu. Suas paixões humanas são as mesmas. Então é chegar da maneira certa, com humildade, com sinceridade, com pureza no coração, nos pensamentos, e demonstrar uma real necessidade e sempre voltado para o bem. Para o bem. Então aqui está a maneira de se aproximar de Deus corretamente. Não importa se você tem sido fracassado, errado, falhado até aqui, mas que você possa ver a maneira certa de se achegar a Deus. Nós não vamos diante de nenhuma autoridade chegar ali de qualquer jeito. A gente se chega com respeito, mostrando, reivindicando a nossa condição, a nossa posição. E assim, sim senhor, sim senhora, e respeitamos as autoridades. E a Deus. Por isso Deus diz, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado por vós. Fiquemos de pé. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Incline sua cabeça. Te agradecemos, ó Pai, e te pedimos, por favor, no nome de Jesus Cristo, nos dê ouvido para ouvir o que diz o teu Espírito. E aqui está a maneira correta para se aproximar de ti e ter essa vitória no lar, na vida, sobre a própria natureza, sobre o mundo, sobre as tentações. Pai, queira o Senhor agora colocar em cada coração essa disposição para chegar a Ti, buscar o Senhor da maneira certa, não daquela maneira despretensiosa, preguiçosa. Não, Senhor. O Senhor disse que quando me buscardes de todo o coração, serei achado por vós. Ajuda-me, Senhor, ajuda meus irmãos e irmãs, nesses momentos de frio e morte. Pai, queremos estar perto de Ti, que é calor e vida. Ter um companheirismo bem acentuado, forte com o Senhor. Perdoa nossas negligências, nossas preguiças. Ó Deus, e nos desperte para chegar a Ti da maneira correta. Em nome de Jesus, rogamos. Amém. Que Deus vos abençoe, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo.
em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Aleluias. Amém?